Hoje a gente está aqui na Biblioteca Nacional de Bogotá para ver a exposição do Gabo. Vamos lá? Para quem não conhece, o Gabriel Garcia Marques é um dos maiores escritores da nossa época, né? A gente está vendo aqui, ele nasceu em 1927, e desde pequeno ele morava com os avós e tinha uma cultura muito forte na casa dele. E que o avô dele contava histórias com registros históricos, ou seja, contava como as coisas do mundo aconteceram, principalmente na Colômbia. E a avó tinha uma pegada mais lúdica, mais poética, então ela contava histórias de fantasia. E aí o engraçado é que isso se retrata muito bem no estilo de escrita do Gabo, né? Que é sempre um contexto histórico misturado com fantasia. É muito legal ver como que isso influenciou a escrita dele ao longo da vida. Aqui a gente encontrou um manuscrito que uma das primas do Gabo escreveu para ele em 1981, contando as histórias da família, que depois ele veio usar em vários pedaços da obra dele. Foi tudo escrito à mão, gente. Saudades desse tempo. E aí, quando já era 1948, o Gabo estava na universidade, publicando seus contos. Só que bem nesse momento rolou o assassinato de um candidato liberal chamado Jorge Eliezer Gaitán. E aí isso foi o estopim de uma série de eventos de violência, de manifestação pública. Ficou conhecida como Bogotazo. Mas essas manifestações, essa série ficou conhecida como La Violência no período histórico dos próximos 10 anos. Então, esse rebuliço todo político durou aí 10 anos. E esse Jorge Eliezer Gaitán, ele tinha relações boas com comunistas. Então, foi bem na época que o presidente atual se encontrou com um representante do governo americano, enfim. Então, tem cheiro aí de intromissão norte-americana na política latina, né? Bem nessa época aqui, pós-Segunda Guerra, enfim. Então, 10 anos de violência, lá violência, exato. E aí o Gabo voltou pra cima, pro norte do país, ali pra região do Caribe. Ele falou, mano, tá dando ruim aqui, eu vou ganhar, porque eu sou artista. Bom, agora eu vou fazer com vocês a linha do tempo, porque ela é muito rocambolesca, então eu também não consegui aprender para falar para vocês ainda. Em 55, o Gabo resolveu ir para a Europa para estudar cinema, porque ele tinha essa pira desde muito antes, e aí ele passou 3 anos na Europa. Aí ele voltou para a América Latina, casou com a esposa dele, Mercedes, e aí em 58 ele estava trabalhando na Venezuela, em Caracas, para revistas, escrevia para revistas. Aí, quando deu tudo certo com a Revolução Cubana, em 59, ele voltou para Bogotá e foi trabalhar numa agência de notícias sobre Revolução. Em 61, o primeiro filho dele nasceu, o Rodrigo, e aí ele mudou com a esposa e o filho para Nova York. E continuou trabalhando à distância para essa agência de notícias. Alguns meses depois, deu um circo-tico e eles foram para a cidade do México, e aí chegou lá, ele não tinha emprego, e ele era um imigrante, e aí ele conseguiu um emprego, tipo, numa revista não é bem de fofoca, mas revistas, ele conseguiu um trabalho como editor de revistas populares. Aí 2 anos depois, ele queria trabalhar como roteirista, e ele tentou ir para Hollywood fazer cinema, mas esse foi um sonho que não se realizou. Bom, e aí depois dessa decepção com Hollywood, o Gabi foi de arrasta para baixo. Ele foi trabalhar numa agência de publicidade e nessa época ele achava que ele jamais ia ser um escritor profissional. Bom, o lado bom da história é que nessa época, na Cidade do México, teve um boom literário. Então estava todo mundo lá, estava todo mundo trocando informações e ele conseguiu fazer grandes conexões profissionais que deram destaque para a obra dele. 100 Anos de Solidão. Ele demorou mais de 15 anos, ficou ali lutando para escrever esse livro, não conseguia. Aí chegou uma hora que ele falou, basta, chega, muda Brasil.
vou parar tudo que eu tô fazendo e vou só escrever. E aí a família dele, os amigos dele apoiaram ele nessa decisão. E ele tinha um quartinho na casa dele, lá na Cidade do México, que ele chamava La Cueva, a caverna. E aí ele ficou praticamente 2 anos ali enfurnado só escrevendo. E aí eles comunicavam com os amigos dele de outros países por cartas, lia pedaços do livro para a família, para ver o que eles estavam achando. E aí quando o livro estava quase pronto, ele estava inseguro ali se ia fazer sucesso, se estava valendo a pena ou não. Ele pegou pedaços, capítulos do livro e jogou para os periódicos de Bogotá, jogou para revistas internacionais, para ver o que o pessoal estava achando do livro dele, né? Se ia fazer sucesso ou não. Só que isso, no fim das contas, só aumentou o hype do livro. E aí, em 1967, quando ele lançou o livro, foi um sucesso imediato. E aí, nessa história de ficar 2 anos enfornado dentro de casa escrevendo, quem assumiu o rojão foi a Mercedes, a esposa. Então ela que segurou a onda da casa, sendo que eles já tinham algum sucesso ali, né, financeiro, até porque eles foram morar numa casa maneira, dá pra ver, sacou? E todos os trabalhos dele como roteirista em filmes, os periódicos, todo o trabalho dele como jornalista, como escritor também, enfim, já tinha gerado uma certa segurança financeira. Mas quem segurou as pontas durante esses 2 anos, antes do livro explodir, é a Mercedes. E o curioso é que o próprio Gabo define o seu trabalho de escrita como uma carpintaria, né? Porque ele ficou muito famoso por reescrever, reescrever e reescrever mais uma vez diversos trechos dos seus livros. E o 100 Anos de Solidão foi isso, né? Foi uma construção em que muitas outras pessoas participaram, inclusive. Ele lia para os amigos íntimos, ele publicava em periódicos locais e ele estava sempre pedindo opinião das pessoas e as pessoas estavam sempre contribuindo para um livro que demorou mais de 15 anos aí para ser escrito e isso se refletiu também nas suas outras obras, né? Então, isso só mostra, acredito que isso seja uma herança também da experiência dele como roteirista, que mostra e reforça que um roteiro bem escrito é um roteiro que foi reescrito, né, revisado. Então, mostra como o trabalho dele é mais complexo do que a gente imagina, né? Que um escritor senta a bunda na cadeira e faz uma obra de arte. Não. Com qualquer outro trabalho manual que demanda V1, V2, V3, V4. Muito bacana. E conforme ele foi ganhando destaque internacional, ele também ganhou um destaque político. O Gabo sempre deixou muito claro seu posicionamento político, ele era de esquerda, tinha amigos comunistas, se envolvia com políticos ao redor do mundo inteiro. E desde aquela época que ele foi para a Europa para estudar cinema, já era a galera que meio que falando, cara, vai dar um rolê, sai daqui um pouco, porque está muito visado. E aí ele voltou para a Colômbia depois de um tempo e teve uma série de iniciativas políticas, né, culturais e políticas associadas. Então ele criou revistas que falavam sobre política de uma forma um pouco mais sem viés, né, tentando trazer a verdade. Era uma questão muito crítica. E aí por conta disso ele foi criando inimizades. Aí em 80, né, na década de 80, ele foi considerado exilado para o México e por onde ele ficou até o final da vida. E aí, em 82, ele foi premiado o Nobel de Literatura, né, por todo o seu conjunto de publicações, não apenas por um livro ou outro. E em seu discurso de aceitação do prêmio, ele expressou seu compromisso cultural e político com o desenvolvimento da América Latina sem interferência de potências estrangeiras. Então ele até o fim, assim, até o final, até no momento de maior visibilidade dele, ele foi muito posicionado politicamente. Cuya única y desoladora recompensa fue el infierno. La mayoría de las veces, la incomprensión y el olvido de ellos. E aí ele faleceu em 2014, deixando esse legado que nesse vídeo, sinceramente, não cabe todo. E sempre sendo motivo, né, de orgulho, principalmente para a Colômbia, mas para a América Latina como um todo, todos os países hispanohablantes e até nós brasileiros também, a gente consegue se identificar bastante, tenho certeza.